Hoje vamos falar sobre a diferença entre trading esportivo, apostas esportivas e o jogo do tigrinho. Muita gente não sabe, mas existe sim diferença entre essas três modalidades e ela é muito relevante, tá? Principalmente no que se refere à matemática por trás. Bom, eu considero relevante esse tema, já que recentemente aí foi votado regulamentação de casas de aposta, taxação sobre o lucro de apostas e também teve aí a CPI das bets, né? Enfim, tá essa bagunça aí. E acredito que a grande maioria das pessoas não sabe muito bem classificar a diferença entre essas operações aí. Vamos começar falando do jogo do tigrinho, então, e isso vale para as outras variantes também, tá? Do jogo do foguetinho, não sei o que, campo minado, que dá dinheiro, enfim. Todo esse tipo de jogo, todos eles são muito semelhantes aos cassinos tradicionais que a gente conhece aí dos filmes, das séries, enfim, que você entra lá, roda uma roleta, né, ou tem o blackjack, enfim, tem aquelas máquinas lá, que tudo isso é baseado no princípio do valor esperado, da esperança matemática, né? Que a casa de aposta, o cassino, sempre vai dar um jeito de calcular para que o seu valor esperado enquanto apostador seja negativo. Já falei um pouco sobre isso aqui em outro vídeo mais curto, né? Mas basicamente é isso, assim, você pode até ganhar, só que no longo prazo o cassino, a casa de aposta, sempre vai estar com a vantagem, porque eles vão fazer um cálculo ali que se a chance é 50-50 de eu ganhar enquanto apostador ou do cassino ganhar, ele não vai me pagar exatamente o valor igual, né? Ele não vai me pagar 50%. Posso trazer vídeo trazendo isso em mais detalhes, se vocês quiserem, falando mais sobre o valor esperado, né? Sobre as questões matemáticas por trás disso. Mas a grosso modo é isso que vai acontecer. Então, quando eu tenho um evento de chance de 50-50, o cassino não vai me pagar 50-50, vai me pagar um pouco menos, vai sempre embutir uma margem ali que garante que em várias apostas eu posso ganhar um pouco, eu posso perder, mas no longo prazo o cassino sempre vai sair ganhando, né? Então em uma aposta eu ganho, mas em 1000 o cassino ganha. E é assim que os cassinos se sustentam, né, no longo prazo, é assim que as casas de aposta também conseguem se manter ativas aí, né? Eu sei que muita gente acha que não, que tem o link do influenciador tal, que dá dinheiro, enfim, paciência, né? A matemática não mente. Se não fosse assim, não tinha cassino, não tinha casa de aposta, tudo isso seria, né, não teria como se sustentar no longo prazo. Então, e o pior de tudo, né? O jogo do Tigrinho, ele ainda é pior do que os cassinos tradicionais, porque, como eu falei, por exemplo, no cassino tradicional, você vai lá e joga aquele jogo da roleta lá, né? Que você pode ganhar, perder, enfim. Você consegue ali estimar as suas chances de vitória, de derrota e saber qual valor seria um ganho justo para quando você acerta o resultado, baseado ali no mecanismo físico da roleta, né? Agora, o jogo do Tigrinho, ele é um algoritmo. Então ele é um gerador de números aleatórios que você não consegue saber como ele funciona por trás dos panos. Então ele ainda é pior nesse sentido. Porque você não consegue nem saber o que vai acontecer, não consegue nem estimar, eu vou ganhar tanto se der certo, eu vou perder tanto. Assim, você não consegue saber qual seria um resultado justo. Você simplesmente aposta e vai pro universo aí para decidir se você ganha ou perde. Então, assim, o jogo do Tigrinho ele é ainda pior nesse sentido. E mais, né? Ele ainda tem uma componente psicológica muito forte, porque ele traz várias cores ali, várias sensações que mexem com o nosso psicológico. E traz aquela dopamina de, putz, quase ganhei, na próxima eu vou ganhar, na próxima eu vou ganhar mais. Ou então, pô, ganhei um aqui, então tem que continuar apostando para ganhar mais. Então, não, na próxima o meu lucro vai ser maior. E aí você fica naquele looping, né? Tem um conceito também por trás disso da falácia do custo recuperável. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Mas que você sempre pensa, pô, já gastei X, eu tenho que continuar gastando para poder recuperar o que eu perdi. Enfim, aí você fica nesse looping e no final você pode acabar se viciando nisso. E aí você não consegue mais se livrar, né? Tem pessoas que realmente perdem tudo com isso daí. Então é um tema muito sério, tá, galera? Bom, vamos falar agora sobre as apostas esportivas tradicionais, né? Essas apostas, elas são menos pior do que o jogo do Tigrinho, porque pelo menos você está se baseando num evento que está acontecendo, tipo um jogo de futebol, uma luta, enfim, um jogo de tênis. Hoje em dia tem como apostar até quem vai ganhar a eleição, muito louco isso, né? Mas enfim, eu já falei sobre isso aqui também. O que a casa de aposta faz para essa modalidade de apostas, né? Ela basicamente calcula a probabilidade de um evento acontecer. Então, por exemplo, vai ter um jogo do Vasco. Qual é a chance do Vasco ganhar o jogo? Beleza, então ela pega essa chance e calcula o inverso disso. 1 dividido por essa chance, ela chega no valor das odds. Basicamente é isso. E aí, o que ela vai fazer? Né? Ela vai pegar essas odds, que seriam as odds justas, com base na probabilidade do evento ocorrer, e vai diminuir um pouquinho para garantir a margem dela.
Então, em uma aposta eu posso ganhar, mas em 1.000 a casa de aposta vai estar ganhando, porque ela vai estar sempre com uma margenzinha de vantagem contra a gente. Então, assim, de certa forma, como eu falei, é menos pior do que o jogo do Tigrinho, porque você consegue fazer ali um cálculo, né, consegue imaginar ali quanto que daria para ganhar, mas sejamos sinceros, né? A grande maioria das pessoas aposta baseada em nada, baseado no achismo. Ou no máximo olhando a tabela ali, não, porque o Palmeiras está melhor do que o Flamengo está ganhando, o São Paulo, mas assim, não tem matemática, não tem ciência por trás, a maioria dos casos, né? E como eu falei, a casa de aposta, ela vai estar sempre colocando uma margenzinha ali. E essa margenzinha de diferença entre o que seria um retorno justo e o que é o retorno que ela te oferece é o que te leva para o buraco. Porque no longo prazo, a casa de aposta sempre vai se sustentar e a gente vai ter o valor esperado negativo também, que é a base matemática por trás disso, né? Bom, eu sei que muita gente acha que não, né? Tem aquela galera que, pô, mas eu fiz aquela combinadola lá de 15 jogos de vitória, derrota, empate, expulsão, finalização, que não sei o quê. Ah, não, mas fulano colocou R$ 2, voltou 500. Cara, assim, sempre vai ter exemplo de gente que ganha. Sempre vai ter exemplo de um cara que deu muita sorte. Mas a verdade é que, no geral, as pessoas tendem a ocultar as derrotas, principalmente essa galera que vende dica de aposta, que vende entrada em grupo de Telegram, enfim. Vai ter um grupo ou outro que é lucrativo, mas assim, sejamos sinceros, você vai gastar o seu dinheiro com isso, você vai colocar o seu trabalho suado, o dinheiro do seu trabalho suado nisso aí, né? Enfim, cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas, como eu estou dizendo aqui, a casa de apostas sempre vai estar em vantagem. Se não fosse assim, as casas de apostas iriam à falência. Bom, chegamos então ao trading esportivo, que seria, galera, o trading esportivo a gente consegue fazer uma analogia com o mercado de ações, tá? Para poder a gente entender melhor. No mercado de ações, você tem o preço do ativo, que ele fica variando, e aí esse preço ele tem uma volatilidade, né? Então vai ter o ativo que vai variar muito, vai ter o ativo que vai variar pouquinho. E assim, né, o que os traders vão tentar fazer? Né? Eles vão tentar prever se o ativo vai subir ou se o ativo vai cair. Não vou entrar no mérito aqui se isso funciona, se não funciona, se dá dinheiro ou não dá dinheiro, tá? Só estou dizendo que tem muita gente que tenta, né, trabalhar com isso daí. No caso do trading esportivo, o que a gente vai tentar fazer nesse caso, né? Ao invés de prever o preço a variação do preço do ativo, se vai para cima ou para baixo, no trading esportivo, o que acontece é a variação das odds, tá? Então, por exemplo, vamos supor que vai ter o jogo aí do Vasco, né? E aí, antes do jogo começar, a chance do Vasco ganhar está em 50%. Então, as odds lá de vitória vão estar em 2, beleza? Aí o jogo começa, o Vasco tá bem, né? Tá indo pra cima, faz um gol. 1-0 o Vasco. O que vai acontecer com o valor dessa odd? Ele vai cair, né? Porque agora a chance de vitória aumentou, então o valor da odd diminui. Lembra que um é o inverso do outro. Então, quer dizer, a odd que era 2 vai, sei lá, para 1,5, que agora a chance do Vasco ganhar o jogo é muito maior. Então percebe que as odds variaram ao longo do jogo. E aí vamos supor que o Vasco depois toma um gol, toma virada. Aí as odds vão subir de novo. E assim vai ficar até o jogo chegar ao final. E aí você tem os traders esportivos. O que eles vão fazer? Eles vão tentar lucrar justamente nessa variação do valor das odds. E aí você tem as operações de back e de lay, né? O back seria você apostar que as odds vão subir e o lay seria você apostar que as odds vão cair. Eu só conheço uma plataforma que oferece isso, que é a Betfair. Não estou fazendo propaganda aqui, tá? Estou falando que é a única que eu conheço. Mas acho que tem outras também aí no Brasil, mas enfim, não sei, porque agora tem essa questão da regulamentação, né? Mas enfim, a grande sacada por trás disso daqui é que no caso desse tipo de operação, você não está apostando contra a casa, você está apostando contra outros apostadores. Então a casa, ela não ganha na sua derrota, né? Nesse caso, não importa quem vai ganhar, a casa sempre vai tirar o dela, porque o lucro da casa nesse tipo de operação, ele vem da corretagem, né? Que ela faz o trabalho de exchange. Então, por exemplo, se eu vou apostar, o rapaz do outro lado do mundo lá vai apostar o contrário do que eu apostei, quem ganhar fica com o resultado e a casa de aposta leva uma fatia em cima do lucro. Então, em teoria, esse tipo de operação é a mais justa desses três que eu estou falando aqui, porque você está apostando contra outras pessoas e os dois estão em pé de igualdade ali, no sentido de que ninguém tem uma vantagem matemática contra o outro, entendeu? Bom, não estou dizendo que você tem que apostar nisso, tá, galera? Muito pelo contrário. Eu acho que é muito importante reforçar o ponto aqui.
isso é um tema muito sensível, as pessoas estão perdendo tudo nisso daí. Por mais que para alguns isso pareça loucura, né? Mas, cara, realmente tem gente que aposta tudo que tem, começa a ganhar, depois começa a perder e não sabe onde vai parar com isso. Eu só estou trazendo aqui uma elucidação sobre esse tema, principalmente sob o ponto de vista matemático da coisa, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas não sabem. Então, assim, e mais uma vez, também não estou passando pano para a Betfair, porque a Betfair, salvo engano, também tem a aba lá de cassinos e também tem a aba de apostas tradicionais, só que ela também tem essa aba de exchange, que como eu falei, né, nesse caso da exchange, o que você poderia tentar fazer é o quê? Fazer um modelo matemático para calcular o resultado do evento. Baseado nisso, você ter uma estimativa melhor do que as outras pessoas que estão indo só no achismo. E aí você poderia conseguir um lucro no longo prazo. Mas, mais uma vez, isso é para quem entende de matemática, entende de programação, enfim, entende de estatística e probabilidade. E a grande maioria das pessoas estão apostando ali, né, no achismo. Eu acho que o Vasco vai ganhar. E aí, meu amigo? Então, assim, galera, tomem cuidado, tá? Não tô aqui para ser moralista, tipo, não aposte, não sei o que. Lógico, quer dizer, eu vou sugerir que você não aposte, porque eu acho que isso é muito perigoso e eu não conheço ninguém que vive disso, tá? Muita gente fala, não, dá pra viver de apostas, seja do trading esportivo, seja do jogo do tigrinho, tá? Eu não conheço ninguém que vive disso. Não conheço ninguém que vive disso. Não conheço ninguém que ficou rico com isso, tá? Então, assim, pra mim, uma analogia aqui semelhante seria, por exemplo, o cara que vai pro bar na sexta-feira, no sábado, tomar a cerveja dele, fazer a arruaça dele. Ele sabe que aquilo ali não é saudável, ele sabe que aquilo ali não faz bem pra saúde dele, mas ele vai lá, gasta o dinheiro dele, tem o lazer dele e vai embora pra casa. E no segunda-feira ele tá trabalhando de novo para seguir a vida. Então, se você tem essa consciência de que, cara, esse dinheiro aqui é um dinheiro para lazer puramente e daqui eu não vou lucrar nada, pelo menos você está sendo uma pessoa, né, mais sóbria. Agora, o grande perigo, na minha opinião, é as pessoas que querem viver disso, que acham que isso vai mudar a vida delas, que isso é investimento. E aí existe uma propaganda em cima disso também, né, das casas de aposta, como se isso fosse algo que pode mudar a sua vida, como se fosse lucrativo mesmo. E, cara, é muito perigoso isso, tá? Ainda quero fazer um vídeo aqui falando sobre as propagandas que as casas de aposta fazem atualmente, que, cara, são muito, eu não considero certo, né? Porque elas te instigam a confiar na sua intuição, como se isso valesse de alguma coisa. Então, assim, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Para esse vídeo era isso. Muito obrigado pela sua audiência e deixa aí sugestões para o futuro.